Muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Débora Brasil pela oportunidade de poder estar aqui, né, e de que a gente está começando a corrigir um erro, né, que aconteceu no passado e que eu espero que daqui para frente, né, isso esteja corrigido, que é o quê? Que é a participação efetiva das pessoas com o EB. Não adianta a gente fazer um congresso sobre EB se as pessoas com EB não estão juntas e não estão participando. Então, isso é muito importante a gente ter essa voz, né? Nesse mês, a gente está trabalhando aí também esse tema do nada sobre nós sem nós, e esse tema é muito pertinente para mim, porque toda a minha história com os CPGs junto à Débora Internacional vem justamente a partir disso. Eu nasci na década de 80, em que a gente não tinha literatura nenhuma em português. Então, a minha família teve que ir buscar ajuda junto à Débora dos Estados Unidos e pegar um pouquíssima informação que tinha e começar a traduzir aquilo. E durante a minha juventude, a minha adolescência, quando algum médico ia para o exterior e trazia um artigo sobre EB, a gente ficava maravilhado, assim, nossa, tem alguma coisa sobre EB. Mas, claro, tudo que vinha estava em inglês. Então, minha família sabiamente compreendeu isso desde de novos. Então, eu tenho um irmão mais velho, 6 anos, então, tanto eu quanto meu irmão começamos a estudar inglês muito cedo. Meu irmão começou adolescente, eu comecei com 5 anos. Então, com 12 anos, eu estava lendo artigos científicos. Eu estava traduzindo artigos científicos sobre EB, a pouca literatura que chegava nas minhas mãos na década de 90. Eu podia não saber os termos médicos ainda, então, muitas vezes eu tinha que ir atrás da professora de biologia para poder ter aula, para poder explicar certos termos, para que eu pudesse entender os artigos. Então, essa prática, desde muito cedo, em busca de informação, porque não se havia nada no Brasil, fez com que eu me tornasse aí ao longo dos anos algo que eu gosto muito desse termo, que foi criado pelo professor Natan Monsores, que hoje está na Secretaria de Doenças Raras do Ministério da Saúde, que é o termo paciente especialista. Então esse é um termo que ele trouxe para mim há muitos anos. Não, você é paciente especialista. Você precisa compreender isso e vestir essa camisa realmente. E eu sempre ficava pensando como é que eu conseguiria fazer isso. E eu comecei atuando junto à associação lá de Brasília, que foi a primeira associação aqui do Brasil. Comecei atuando em alguns congressos, em alguns eventos de enfermagem, porque com os enfermeiros eu tinha abertura para poder estar falando em eventos, fazendo palestras sobre EB. Aquela palestra inicial de o que é EB, por muitos anos fui eu que estava dando em eventos de enfermagem, porque não tinha ninguém para dar essas palestras. E ao longo dos anos isso foi passando, algumas coisas foram acontecendo, e a gente foi percebendo aqui no Brasil um movimento de que, não é só aqui no Brasil, mas foi acontecendo aqui no Brasil também, o movimento da gente perceber que as pessoas adultas, elas tinham menos importância. O foco era muito nas crianças, o foco era na cura, o foco era nas crianças e nas mães e nos médicos, e só eles tinham espaço. E as pessoas adultas não tinham espaço. E o pouco espaço que eu tinha foi se perdendo, porque começou-se a ter mais profissionais de saúde que entendiam de EB, então para que a gente precisa da pessoa com EB? A gente não precisa mais dela. Né? E então eu estava num período assim, de muita tristeza na minha vida, porque eu não sabia como pegar o conhecimento que eu tinha acumulado ali de tantos anos e poder trazer de uma forma melhor para a comunidade. Porque eu estava fazendo aquele trabalho de boca em boca ali com as famílias, na associação, nas redes sociais. Uma família vinha, me fazia uma pergunta na rede social, eu ia lá e respondia, e ficava naquilo. E em 2015, eu tive a oportunidade de ir no congresso de EB, que teve lá em Londres, e foi transformador para mim. Porque, primeiro, que tinham muitas pessoas adultas com EB. Né? Para o padrão brasileiro, era muita gente adulta que tinha lá. Não era tanta gente assim, mas para mim era muita gente. E o segundo é que teve
teve falas maravilhosas. Então, teve uma mesa redonda só com pessoas com EB, e justamente, eu não vou me lembrar mais o nome da pessoa, mas era um rapaz, e ele falou, olha, a gente já está de saco cheio de vocês ficarem só pesquisando cura, 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 e a gente? A gente que já está adulto? Quando chegar essa cura aí, a gente já vai estar com tanta sequela, com tanta complicação, que a cura não vai adiantar mais para a gente. A gente precisa de pesquisa para qualidade de vida. E se a gente pegar de 2015 para cá, isso foi mudando. A gente aumentou muito mais a questão de pesquisas em termos de qualidade de vida. Né? E também foi feito esse apelo pela maior participação das pessoas com EB. E nessa viagem que eu fui conhecer um pouco mais o trabalho da ADEBRA Internacional e que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dos CPGs e que eu tive a oportunidade de saber que eles não produziam CPGs sem a participação de pessoas com EB e familiares de pessoas com EB. Então eu falei, opa, peraí, eu achei alguém que pensa como eu. Eu achei alguém que realmente está seguindo o princípio do nada sobre nós sem nós. Então é com esse pessoal que eu quero trabalhar. Então, a partir disso, eu comecei a acompanhar um pouco mais o trabalho, me candidatei para poder participar desses grupos de trabalho. E lá em meados de 2016, 2017, tentei até buscar nos meus e-mails as informações, mas não achei com precisão. Eu comecei esse trabalho. Então, eu comecei a ser convidada para revisar CPGs e revisei alguns deles. Né? Eu acho que os 2 casos mais emblemáticos, para mim, foram os casos do CPG de cuidados orais e o de sexualidade. O de cuidados orais, na verdade, já era a revisão do CPG, já era a segunda versão dele. E eu era uma revisora, o conteúdo já estava pronto. Mas eu fui ousada. Eu falei, gente, eu vou mandar uma informação para eles e vamos ver o que acontece. E eu mandei uma foto minha. Não tenho conflito de interesses, mas eu vou citar uma marca aqui. Eu mandei para eles uma prática que eu já faço há alguns anos, que eu comecei a fazer por causa de cirurgias e depois trouxe isso para a prática do tratamento dentário também, que é usar o Mepilex Transfer para fazer proteção no rosto. Tanto para máscara de sedação, esse tipo de coisa, quanto para o próprio manuseio ali do dentista para não machucar tanto o lábio e o rosto. E eu tirei uma foto caseira e mandei enquanto eu estava fazendo a revisão. A minha foto caseira não foi usada, mas eles fizeram uma foto bonita, de qualidade, igual a que eu enviei, e ela foi incluída no CPG. E eu falei, opa, então esse pessoal realmente me ouve. Esse pessoal realmente ouve o que a gente está trazendo. Né? Não é só para, né, como a gente diz aqui no Brasil, a expressão horrível, para inglês ver. Né? Então eu fiquei muito maravilhada. E outra revisão muito emblemática para mim foi o protocolo de sexualidade. Vocês viram aí um pouquinho de como que é todo o procedimento. É um procedimento de anos para a gente criar um protocolo. É muito trabalho, é muito dinheiro, é muita gente, são muitas reuniões. E no final a gente tinha um protocolo de sexualidade que basicamente dizia não temos evidências nenhuma para falar sobre sexualidade. Então a gente vai colocar aqui o que a gente sabe de prática, que nos parece ser as melhores práticas, porque a gente não tem embasamento científico nenhum. E aquilo para mim foi muito chocante. Eu falei, gente, tanto dinheiro gasto para, no fundo, dizer nós não temos evidência nenhuma. Então, a importância da gente ter os CPGs, deles mostrarem para a gente as lacunas também, onde a gente está falhando como pesquisadores, porque eu sou pesquisadora também. Eu posso não estar atuando ali realmente, efetivando a pesquisa, mas em todas aquelas áreas ali que foram mostradas, em algum CPG eu trabalhei. Trabalhei lendo artigo, revisando artigo, nas reuniões. Né? Já fiz reunião que era já acordei 5 horas da manhã para participar de reunião com o painel. Por quê? Porque aquilo era importante para mim. Meu irmão dizendo, sua louca, você vai acordar 5 horas da manhã para a reunião? Eu falei, vou acordar.
Porque é nessa reunião que é onde eu vou ter a maior oportunidade de dar a minha opinião. Então, é com muito orgulho que hoje eu posso dizer que eu já fui revisora de alguns protocolos, eu não sei nem quantos, para falar a verdade. Participei da tradução de vários questionários que foram passados para a comunidade e para os profissionais de saúde, para que a gente pudesse obter as informações do que nós, comunidade, precisamos de informação para a gente poder colocar nos CPGs. E sou muito honrada de poder, hoje, ser autora de 4 CPGs. Então, os 2 CPGs que foram apresentados aqui, tanto de neonatal quanto de cuidados paliativos, eu sou autora deles. Eu sou autora do CPG de fisioterapia e de cirurgia de mãos e terapia de mãos. E é com muito orgulho que eu digo isso, porque é um trabalho árduo, é um trabalho muito sério, é um trabalho muito importante e que, além das evidências científicas, em todos os nossos CPGs, nós sempre temos uma parte de opinião de especialistas. E ali a gente começa a inserir um pouco mais de informação na literatura, baseado na nossa prática, tanto dos profissionais de saúde, quanto de nós, pessoas com EB, tanto dos familiares com EB que participam, para que a gente possa aumentar o conhecimento da comunidade e estimular novas pesquisas para suprir justamente essas lacunas, onde ainda estão faltando pesquisas. Então, eu sou muito grata a todo o trabalho, a Kátia, que esteve por muitos anos coordenando esse trabalho dos CPGs, eu sou muito grata, foi uma honra sempre trabalhar com ela. A Rebeca também é outra querida, também hoje coordena esse trabalho. Então, são pessoas incríveis do mundo inteiro que eu tenho a oportunidade de conhecer e que hoje eu posso conversar de igual para igual com a Kátia, com o Dr. Palisson, que a gente se conhece há tantos anos, e com tantos outros profissionais. E eu só tenho a agradecer à Debra Internacional por fazer esse trabalho, por também criar as versões de paciente, os infográficos, todo esse material, também eu participei em alguns, na parte de tradução, de revisão das traduções, para poder trazer material de qualidade. Porque há 41 anos atrás, quando eu nasci, não tinha nada disso. E eu estou aqui. E o que me deixa mais triste é que, ainda hoje, com tanta informação que a gente ainda tem, nesse país, um índice bem alto de morte de recém-nascidos em EB. Porque muitas vezes o profissional de saúde não tem a humildade, porque é humildade, de ir na internet, pesquisar os artigos científicos, buscar as associações, buscar a Debra Internacional, buscar os guidelines para trazer essa qualidade de informação. Porque há 41 anos atrás, eu tive um médico sem internet que virou à noite e no dia seguinte ele tinha um diagnóstico clínico correto de EB e no dia seguinte ele me tirou do hospital e me mandou para casa. É por isso que eu estou viva. Porque se ele não tivesse feito isso, no Pará, em Belém, onde eu nasci, com o calor que é lá, eu não ia estar viva para estar aqui com vocês hoje. Então, muito obrigada.